Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel mais uma vez. Resolvi fazer esse vídeo para estar comentando mais algumas questões que eu gostaria de estar falando com vocês. Simplesmente peguei a câmera, vou tentar me comprometer mais com esse canal e vocês podem perceber que aí nos vídeos a minha proposta é realmente fazer algo simples, mostrando de fato aquilo que eu sei, aquilo que eu posso ensinar para vocês. Eu só falo daquilo que eu realmente faço, então daquilo que eu já fiz, daquilo que eu sei. E nesse canal especificamente a gente vai estar falando sobre vida intelectual aplicado a negócios e a rotina, basicamente, e a criatividade. Então, falar sobre vida intelectual e essas coisas da vida, né? Nossa rotina, aquilo que a gente faz, né? Nosso trabalho, os negócios, tudo isso. Eu acho que quando você tem uma vida intelectual boa, integrada, isso tudo acaba fluindo melhor. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o que é ter uma vida intelectual, né? O que é uma vida intelectual em si, o que é vida intelectual, né? Eu acho que é bem interessante a gente esclarecer esse ponto, uma vez que eu estou sempre falando disso, e o foco temático do canal, do conteúdo que eu estou trazendo aqui, é justamente vida intelectual. Então, de fato, o que é isso, né? Tipo, se perguntar o que é isso. O meu interesse por ter uma vida intelectual e de praticar isso, né? Eu já faço isso, eu já estudo e já leio livros por interesse intelectual há muito tempo, há um tempo significativo, por mais que eu ainda seja jovem e eu esteja no começo ainda da minha fase, e o objetivo desse canal é justamente documentar um pouco disso. Meu interesse em construir uma vida intelectual mais sólida surgiu quando eu li um livro chamado A Vida Intelectual, um livro de capa preta, de um padre chamado Antoni Damasio Chilanges, né? Eu não sou católico, mas eu consumo, eu acredito que é uma coisa, uma postura bastante burra e imatura. Um cara que não é católico não consumir os livros católicos, porque a literatura católica é muito rica, né? Os livros de filosofia católicos são muito ricos. O cara que não lê Tomás de Aquino e Agostinho, porque eu não sou católico, eu sou protestante, vou ler só, sei lá, vou ler só Jonathan Edwards, vou ler só essas porra. Não tem muito sentido para mim essa postura, porque existe uma grande riqueza nesses conteúdos que são provenientes de autores católicos, né? E até de santos, né? Que são considerados santos, existem coisas muito profundas. E nesse livro, ele é escrito por um padre, né? O padre Antonino da Marcetinanges. Tem até o livro aqui, este livro aqui, ó. Esse livro, para mim, ele foi muito importante na minha vida. Ele ainda é muito importante, estou pensando até em relê-lo agora, porque ele vai falar de preceitos, de critérios, de rotina, de como funciona a vida de uma pessoa que se dedica aos estudos, né? Ao estudo, ao desenvolvimento da sua inteligência. Eu acredito que isso é uma das principais coisas que existe na vida do ser humano, é desenvolver a sua própria inteligência e se tornar uma pessoa mais culta e se tornar uma pessoa cada vez mais forte, mais preparada, pessoalmente e intelectualmente. Eu acredito que essa é uma das coisas mais importantes que existem. E muito do que eu acredito sobre isso veio desse livro. Esse livro ele ensina as disposições, a rotina mesmo, métodos, né, de estudo, né, de como você pratica a vida de estudos. E ele ensina isso também de uma forma muito ligada com a vida espiritual, né? Porque, no caso, ele é um padre e ele vai falar do ponto de vista dele, dos estudos que ele fez de Tomás de Aquino, filosofia tomista, e tudo isso aí é muito rico também, né? Mas eu vejo a vida intelectual, eu vou falar um pouco do meu ponto de vista, né, da vida intelectual e do que ela é, como é, a busca do ser humano por um desenvolvimento da sua inteligência e uma busca do ser humano pela verdade. Todos nós, né, todos os seres humanos, eles têm uma capacidade intelectual, a capacidade da sua inteligência de conhecer as coisas e de conhecer a verdade, né? Quando a gente tem uma vida intelectual, a gente está fazendo um compromisso conosco, que é o seguinte: eu vou estudar, eu vou fazer isso de forma
com esforço, com empenho, sem depender de ninguém, unicamente porque eu fui dotado por uma capacidade de conhecer as coisas, Deus me deu essa capacidade, e eu não usar isso para conhecer as coisas, para me tornar uma pessoa melhor, para ter mais informação, seria até um insulto com Deus e com a verdade. Eu tá desperdiçando as minhas energias com outras coisas que não tá buscando a verdade. Eu vejo assim, essa é a minha visão. E a partir disso eu empreendi essa busca e isso se reflete em estudar mesmo, de ler muito, buscar informação, de escrever as coisas. E por mais que haja outras coisas que a gente faça no nosso dia que não são estudo, né? Que são outras coisas, né? Eu, boa parte do meu dia é trabalhando, boa parte do meu dia, assim como na vida de qualquer outra pessoa, ou até qualquer outro brasileiro médio, né? A nossa vida consiste em trabalhar, né? No meu caso, eu ainda não tenho casa própria, eu não desenvolvi uma família própria, mas eu trabalho. Então, a pessoa que tem um trabalho, ela exerce uma profissão, né? E no meu caso ainda trabalho com redes sociais, trabalho com marketing. Essa pessoa, e especificamente com design no meu caso, essa pessoa, as pessoas elas passam o dia todo trabalhando, né? E acabam não dando atenção para os estudos, né? Muitas vezes alguns até começam ali uma faculdade e não terminam a faculdade, tranca ela antes e depois não segue adiante, né? E isso é muito lamentável, porque o estudo, eu não vejo ele como somente uma formação. Eu não vejo que o estudo ele vem somente para ter um diploma. Na verdade, eu acho que o diploma muitas vezes ele ele é uma coisa que os brasileiros querem, mas que é somente um símbolo do que realmente importa. O que realmente importa é o seu conhecimento, não é o diploma, o, o, o registro formal de que você concluiu o curso, né? Isso aí, para mim, ele é um elemento a mais, só que é um certificado ali de que você concluiu, mas isso não quer dizer exatamente que você domina aqueles assuntos, você domina aquele conhecimento. Para mim, e para outras pessoas também que eu acompanho, como o próprio Olavo de Carvalho, que me influenciou bastante também nessa jornada, para mim, o que realmente vai te tornar mais inteligente, mais capacitado e mais intelectualmente mais preparado para a vida e também para conhecer as coisas é a sua vida intelectual. Quanto mais matura é a sua vida intelectual, mais preparado você está para se desenvolver intelectualmente e de desenvolver também a sua personalidade. Essa é a minha visão e basicamente a vida intelectual ela consiste em você reservar no seu dia o horário de estudo e concentrar sua atenção 100% naquilo. Eu acho que se fosse para trazer a forma mais real de definir o que é vida intelectual, é isso. É no meio de todas as coisas que você faz, seja faculdade, trabalho o dia todo, é, atividade física, tempo com a família. Diante de todas as coisas que você faz, existe um tempo ali consagrado ao estudo, ao desenvolvimento da sua inteligência, ao desenvolvimento da sua capacidade intelectual, no qual você vai sentar a bunda, vai estudar, vai ler, vai entender, vai buscar se aprofundar. Isso é o que realmente é a vida intelectual na prática, né? E eu acredito que isso é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode fazer, né, na sua vida, porque eu tenho uma visão que as coisas materiais que a gente tem na nossa vida, né, elas são muito importantes. Eu mesmo tenho vários objetivos com isso. É justamente por isso que eu acabo, às vezes, até trabalhando muito. E não que eu trabalhe mais que os outros, mas eu trabalho significativamente. E eu faço isso justamente porque eu tenho esses objetivos, né? Mas eu acredito, eu tenho a visão de que a gente não deve colocar a busca, né, pelo material como o máximo dos nossos objetivos. Na verdade, o máximo das nossas intenções é são as coisas mais elevadas, é aquilo que é espiritual, é Deus, é a nossa alma, né, é a nossa inteligência. Eu acho que isso deve ser a busca elevada por essas coisas mais elevadas. A busca pela verdade, ela deve estar acima de tudo. E
as coisas materiais, elas estão abaixo, mas também são objetivos que a gente faz na nossa vida, porque elas são parte do nosso dever. Então, eu acredito que a gente deve colocar a vida intelectual, a vida de estudos, como um dever. Ela é um dever nosso para com nós mesmos e para com a verdade em si. Isso parece meio estranho falar, mas é justamente isso. Um dever que você tem com a verdade. A verdade, ela tá aí, ela só precisa de uma pessoa com vontade e com disposição para buscar ela. E a verdade para mim, né, que sou cristão, é Deus. Então, o meu dever, como eu tenho esse dever intelectual, estudar para mim é uma coisa muito importante. E é por isso que eu prezo muito e decidi falar também sobre a minha jornada com vida intelectual. Aqui, eventualmente, eu vou trazer outras coisas também sobre o mercado, negócios, design também, mas especificamente sobre a vida intelectual é o tema que eu vou mais falar aqui. Até porque eu tenho uma experiência boa com isso, mas eu espero que você que viu esse vídeo compreenda a minha visão, de um lado, sobre o que é vida intelectual e o significado do que é ter uma vida intelectual, né? Que eu acredito que eu esclareci muito bem. Então é isso. Se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, se ajudou você a compreender mais sobre isso, eu recomendo que você dê seu like e se inscreva para continuar acompanhando meus conteúdos. Então é isso aí. Valeu!